Apesar de suas origens humildes, um golpe de sorte e sua natureza astuta fariam dela a rainha de Madagascar. No entanto, suas políticas hostis e planos malignos trariam morte e destruição para milhares de seu próprio povo. Ranavalona acredita-se que tenha nascido por volta do ano de 1778 na ilha de Madagascar. Seu nome original ao nascer era Romovo. Mesmo que a ilha ela esteja localizada no Oceano Índico, a cerca de 400 quilômetros da costa da África Oriental. Acredita-se que ela provavelmente descendia do grupo étnico mais dominante, os Marina, que traçam suas origens até a Indonésia. Madagascar é a quarta maior ilha do mundo, com paisagens incríveis e uma população amplamente diversificada. Evidências arqueológicas recentes indicam que humanos ocuparam a ilha bem antes do estimado inicialmente. Uma equipe de cientistas da Sociedade Zoológica de Londres descobriu ossos fossilizados de animais que pareciam mostrar marcas de corte. Os ossos têm 10.000 anos. Uma grande parte dos habitantes atuais traça suas raízes até os colonizadores, que começaram a chegar de barco por volta de 500 depois de Cristo, vindos da África e da Indonésia. Os colonizadores ficaram conhecidos como povo Malagasy. Em 1500, uma frota de navios de exploração portugueses chegou à ilha sob o comando de Diogo Dias, tornando-se os primeiros europeus a pisar em Madagascar. Os portugueses chamaram inicialmente a ilha de São Lourenço. Como descendente do povo malgache, Ranavalona nasceu como plebeia, sem direito hereditário a uma vida de nobreza. E como resultado, ela não sabia ler nem escrever, pois não teve acesso à educação. Sua ascensão ao trono foi meramente por acaso. Seu pai havia obtido informações sobre uma tentativa de assassinato contra o futuro rei, Andrianamboinimerina. Assim, ele soube do plano de assassinato que foi frustrado com sucesso. O assassinato havia sido planejado por seu próprio tio, que na época era o governante do povo. O motivo dessa tentativa era que ele queria que seu próprio filho assumisse o trono. Mas, por decreto de seu falecido pai, isso só ocorreria se seu sobrinho não estivesse vivo. Andrianamboinimerina era um grande defensor de que ocidentais ensinassem no país e compartilhassem sua cultura. Mas seu tio, assim como os sacerdotes tradicionais malgaches em sua corte, eram fortemente contrários à presença deles. Andrianamboinimerina soube dos assassinatos e tentativas e ficou muito grato ao pai de Ranavalova por protegê-lo. Para provar sua gratidão, assim que subiu ao trono, ele escolheu adotar Ranavalona como sua própria filha. Agora, o rei Andrianamboinimerina tinha um filho chamado Gradama. Como se a recompensa da adoção não fosse suficiente, o rei escolheu dar Ranavalona em casamento ao seu filho. Quando Gradama subiu ao trono, Ranavalona logo seria muito disputada por seu afeto. Ele tomou uma série de concubinas e buscou se casar com mais de uma delas. Ranavalona foi a primeira de suas 12 esposas, e a cada novo casamento a paixão pela primeira começou a desaparecer, e os dois se tornaram cada vez mais distantes. Eles estavam em desacordo em suas decisões, ambos adotando posições diferentes sobre como o país deveria ser governado e quem deveria ser permitido entrar. Para piorar as coisas, Ranavalona não teve filhos e, portanto, com a sucessão de Radama muito incerta, ela teria que agir rápido se quisesse garantir seu lugar entre os candidatos. Por não ter conseguido dar um filho ao marido para sucedê-lo, seu futuro ficaria em desordem. Quando, no verão de 1828, o rei Radama morreu aos 36 anos de idade, segundo registros históricos, ele sofria muito de provável sífilis ou cirrose hepática. Em relatos mais dramáticos sobre sua morte, disse que ele cortou a própria garganta para fugir do sofrimento. Radama morreu com 2 de seus cortesãos mais próximos ao seu lado. Ambos os cortesãos favoreciam Hakatobi como seu sucessor. Hakatobi era filho da irmã mais velha de Radama e era considerado inteligente, pois ele foi o primeiro aluno a estudar na primeira escola fundada pela Sociedade Missionária de Londres em Antananarivo.
Os cortesãos não relataram a morte do rei por dias, temendo vingança por denunciarem um rival dele. Mas um oficial militar de alta patente chamado Andrea Mamba descobriu sobre a morte do rei e trabalhou em colaboração com outros oficiais poderosos para que Ranavalona fosse nomeada sucessora de Radama em vez de Hakatobi. Apesar de morrer jovem, o reinado de Radama foi bem sucedido. Ele conseguiu unir as diferentes tribos e clãs de Madagascar em um único reino ao organizar uma força militar altamente treinada para embarcar em uma conquista pelos outros territórios tribais da ilha. Ele abriu o país para missionários cristãos, artesãos e comércio exterior, buscando influência estrangeira. Apesar de não ser cristão, foi convencido pelos missionários a acabar com a escravidão e concordou. Apesar do protesto de conselheiros próximos, Radama decidiu buscar aliança com os britânicos. Missionários galeses chegaram à ilha sob direção da Sociedade Missionária de Londres. Quem converteu grande parte da corte marina antes de oferecer educação ocidental às crianças das escolas. Apesar do sucesso do reinado de Radama, que conseguiu trazer prosperidade para a ilha, seu sucessor traria tormento e destruição. Foi decidido que Ranavalona se tornaria a próxima governante de Madagascar. O poder teve um enorme impacto na vida dela. O marido dela havia evitado certas pessoas, mas Ranavalona gostava da atenção deles e logo começou a eliminar inimigos e herdeiros ao trono. Isso incluiu Hakatobi, depois que ela descobriu que Hakatobi era sua principal rival pela coroa. Ela prendeu a mãe dele, deixou-a morrer de fome e mandou matá-lo também. Ela ordenou a execução de mais inimigos e tentou isolar a ilha e sua população de influências externas. Colonizadores britânicos e franceses ocuparam áreas próximas e tinham boas relações com os Malgaxes, mas Ranavalona cortou todos os laços com eles. Ela disse aos britânicos e aos franceses que não honraria um tratado feito por seu marido. O relacionamento entre a França e Madagascar entrou em colapso. Discussões haviam surgido entre Ranavalona e o rei Carlos X da França, e em 1829 o rei Carlos deu a ordem para que suas forças invadissem a ilha. As forças francesas atacaram as cidades de Tamatave e Tintingui. O povo malgache apoiou sua rainha e lutou bravamente contra os franceses. Os franceses recuaram e acabaram cancelando o ataque, apesar da preocupação do povo malgache com sua rainha. Eles foram impulsionados pelo orgulho nacional. Ranavalona logo viu que precisava abrir Madagascar ao comércio com Grã-Bretanha e França para modernizar o país. Com potencial de exportar arroz e gado, ela enviou delegações a Paris e Londres para negociar um novo tratado, mas não obteve sucesso. Madagascar não assinou tratados com França ou Grã-Bretanha e em 1845 tropas dos dois países invadiram o país. Mais uma vez, os malgaches conseguiram repelir o ataque. Por isso, Ranavalona decidiu reduzir a dependência das importações europeias e instalou fábricas na ilha para produzir seus próprios produtos. Algumas dessas fábricas podiam empregar mais de 20.000 pessoas ao mesmo tempo. Os malgaches começaram a fabricar seus próprios produtos em grande escala, o que incluía pistolas de tinta, munição, canhões de rum, porcelana, tijolos de seda e muito mais. A dependência da Europa diminuiu, mas o país ainda manteve uma boa relação comercial com os Estados Unidos durante a transição da ilha. Usando seus próprios produtos, Ranavalona mandou construir um enorme e belo palácio na capital, Antananariver. Ela também mandou escrever um código de leis e pediu que seus estudiosos criassem o primeiro dicionário em Marina. No palácio, ela ordenava aos criados que a lavassem com o sabão que europeus ensinaram os malgaches a produzir. Ela se lavava em uma banheira na varanda à vista de toda a população da cidade. Ela ficava completamente nua, exceto pelo chapéu que usava enquanto se deleitava com a atenção dos curiosos lá embaixo. Ela também dava grandes festas no palácio, mostrando seu amor pelas artes, com as paredes do palácio adornadas com pinturas napoleônicas. A reputação da rainha como uma monarca implacável estava se espalhando rapidamente, justamente quando ela havia rompido laços com países estrangeiros. Ela também criticou seus ensinamentos, principalmente as religiões.
e quem não renunciasse à fé cristã era jogado do penhasco. Fora de Hova, Ranavelona queria que os habitantes da ilha retornassem às suas tradições e crenças originais. A religião original malgache acreditava em Zanabari como criador. No entanto, uma grande parte da população já havia aceitado crenças diferentes antes do reinado dela. Alguns cristãos mantinham sua fé mesmo sob ameaça de morte, apesar da resistência do seu povo em aceitar crenças estrangeiras. Ela pediu que alguns missionários permanecessem na ilha para dar às crianças uma educação não religiosa. Os missionários recusaram e foram para outros lugares continuar seu trabalho religioso. Após a partida deles, a população cristã na ilha foi severamente perseguida e muitos foram mortos de maneiras horríveis. Ela jogava cristãos de penhascos, decapitava-os diante dos parentes e muitos eram envenenados, mortos de fome ou torturados. Ranavelona era uma figura a ser respeitada. Ela era odiada por todos que a conheciam, mas também era aterrorizante para cada um de seus súditos. Ela ficou conhecida nos livros de história como Ranavelona, a Cruel ou a Rainha Louca de Madagascar. O British Quarterly a rotulou como a Diocleciana dos nossos dias, em referência ao imperador romano, que ficou conhecido como um dos piores perseguidores de cristãos. A sua crueldade com os cristãos na ilha foi apenas o começo. Ela lideraria um reinado de terror, causando a morte de cerca de 1/3 de seus súditos. Ela decidiu expulsar todos os missionários, diplomatas e comerciantes estrangeiros. E após a tentativa fracassada de invasão, ela decapitou europeus e colocou suas cabeças em estacas que foram levadas para alinhar as praias. Em uma tentativa de evitar novos ataques, Ranavalona declarou: "Quem quebrar as leis do meu reino será condenado à morte, seja quem for." Com o avanço do reinado, ela ficava mais paranoica e decidiu testar a lealdade dos súditos usando veneno. A técnica envolvia o sujeito comer a pele de 3 galinhas, seguido por uma noz tagniantóxica ou coronel. Então Ranavelona induzia o vômito no acusado. Se as 3 peles aparecessem no vômito, isso provava que a pessoa era inocente. Se fosse o contrário, a pessoa era considerada culpada. Ela também sabia ignorar o sofrimento do seu povo. Depois de declarar que milhares de seus súditos deveriam participar de uma grande caçada ao búfalo, em 1845 cerca de 50.000 súditos da rainha participaram da caçada, que durou aproximadamente 4 meses, sem que um único búfalo fosse morto. Construíram uma estrada para garantir o conforto da rainha na viagem. Essa estrada passava pelo terreno mais difícil da ilha e levou à morte de mais de 10.000 pessoas devido à fome, malária e exaustão. Em 1853, comerciantes de Maurício e Reunião ofereceram a Ranavalova uma quantia de $15.000 como gesto de boa vontade pelos danos causados pelos ataques. Em 1845, o comércio foi retomado e, por um tempo, o relacionamento parecia estar indo bem, mas os franceses e britânicos ainda achavam que ela não era confiável. Com o tempo, Ranavalona teve um filho, a quem deu o nome de Hakoto Radama. Aos 27 anos, ele já mantinha relação cordial com franceses, britânicos e outros europeus. Ele queria reabrir o país à influência estrangeira. Mesmo com os esforços da mãe, ele adotou postura oposta ao modo como ela governava o reino. Com seu filho e futuro herdeiro ao trono se opondo ao seu governo, os governos francês e britânico tramaram um plano para derrubar a rainha e colocar seu filho como o novo rei. Ansioso por controlar, Hakoto aceitou participar do plano. Apesar do seu desejo de governar, o plano foi frustrado, e Ranavalova ficou profundamente triste com a tentativa de traição do filho. Ela passou a vida lutando e eliminando rivais, até dentro da própria corte. Mas desta vez, foi seu próprio filho que tentou pôr fim ao seu reinado. Em 16 de agosto de 1861, Ranavalova morreu enquanto dormia, aos 83 anos, após um reinado de 33 anos. Seu filho, Radama II, como era conhecido, a sucedeu. E aí, pessoal, Forgotten Lives aqui, e um agradecimento especial ao Mortis Media, meu irmãozão, por narrar este vídeo, que eu realmente espero que todos vocês tenham gostado. Quero agradecer muito a todos que se inscreveram no canal no último ano e meio. Estamos quase nos 10.000. E, como sempre, se vocês tiverem sugestões para vídeos futuros, por favor, me enviem um e-mail
que está na descrição. Acessem minha página Forgotten Lives no Instagram, link na descrição. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e ativar o sininho para receber todos os meus vídeos assim que forem publicados. Por hoje é só. Nos vemos no próximo Forgotten Lives. Obrigado.